78, 79, uma formatura lá no Instituto Bíblico Peniel. O Instituto Bíblico Peniel fica ali próximo entre Ouro Fino e Jacutinga, ou seja, mais próximo de Jacutinga. E nós saímos de São José do Mato Dentro, um lugarejo que pertence a Ouro Fino, para uma formatura lá em Peniel. E nós estávamos, quando digo nós, pastor Josias, eu, éramos em 4. E nós estávamos todos com a nossa roupa branquinha, camisa branca, calça de escura, de formatura, eu não me lembro se era azul, mas era de negócio de roupa de formatura. E saímos num jipe, e chovendo, muita chuva, chuva mesmo, torrencial, e dentro daquele jipe indo para Peniel. E quando nós saímos da estrada de terra, entramos na estrada, no asfalto, o pneu furou. E agora? Barro no pneu, indo para uma formatura, já um pouco atrasado. E o pastor Josias disse, Deus deve ter alguma razão para isto. Porque veja bem, quem vai descer agora, chovendo, precisamos trocar esse pneu, já estamos na hora. 2 das pessoas que estavam conosco faziam parte, estariam se formando. E agora? Não teve outro jeito. O Ageu desce, junto com mais um irmão, não me lembro o nome dele agora. E fomos trocar o pneu, ficou o Josias, pastor Josias, porque ele ia dar uma palavra na formatura. Então eu disse, é melhor você ficar aí dentro do jipe. E fomos trocar o pneu e ficamos molhados e sujos, evitamos o máximo. Mas no que nós estávamos fazendo isso, um senhor estava vindo. E o pastor Josias disse, para onde, aliás, ele perguntou, para onde vocês estão indo? Nós estamos indo a Peniel. Vocês me dão uma carona até lá? E o pastor Josias disse, claro, damos sim. Ele ajudou um pouquinho a trocar o pneu, entrou dentro do jipe, e naquele espaço de tempo ali, nós falamos de Jesus para ele. Ele estava precisando tanto. Ele disse, Deus parou vocês aqui, porque eu precisava ouvir esta palavra. Deus parou vocês aqui. E daí nós já começamos a entender que Deus tinha um propósito para aquele pneu ter furado. Ele entrou naquele jipe e começamos a falar com ele de Jesus. Chegou em Peniel, ele disse, eu não quero descer não, eu quero entrar com vocês aqui em Peniel. Entrou, assistiu a formatura, molhado, e naquela noite ele atendeu um apelo e aceitou Jesus no coração. Vocês entendem que muitas vezes as coisas estão dando errada na nossa vida e nós queremos entender que Deus tem um propósito para tudo isto. Quantos livramentos Deus já não deu a você que você nem sabe? Alguma coisa aconteceu naquele momento para impedir que você fosse avante em alguma situação, ou numa viagem, por exemplo, e Deus permitiu que alguma coisa acontecesse com o carro, como no caso nosso, o pneu, para salvar uma vida. Então Deus, Ele tem planos na nossa vida, Ele quer nos disciplinar, Ele quer nos abençoar. E esta noite eu quero falar sobre isto, navios quebrados, graças a Deus. Navios quebrados, graças a Deus. Abra sua Bíblia, do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E nesta noite, você deve pensar o seguinte: tudo o que acontece comigo, eu preciso aprender a dar graças a Deus. Eu não estou entendendo agora, mas eu vou entender mais tarde. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 31 ao 37. Nós temos aqui o relato
do final do reinado de Josafá. Tanto está correto você falar Josafá como Jeosafá. Não importa. Aqui está Josafá, o final do reinado de Josafá. Assim, Josafá reinou, verso 31 do capítulo 20. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, e filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú. Não temos acesso a esse livro, de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. É um texto, de certa forma, fácil de entender. Como nós vemos aqui, Josafá, filho de Asa, tanto o pai como o filho, bons reis. Asa foi um bom rei de Judá. Josafá também, segundo a leitura que nós lemos, um bom rei de Judá. Reinou 25 anos, como diz o texto, começou a reinar com 35 anos. E como eu acabo de dizer, ele foi um bom rei. O texto está nos dizendo que ele combateu a idolatria, e o que eu acho interessante aqui, que ele foi aos poucos. Ele esperou que o povo fosse se convencendo de que a idolatria não agradava a Deus, mas ele combateu a idolatria, ele fez reformas militares, políticas e religiosas. Josafá, repito, foi um bom rei, um homem temente a Deus. Josafá, um homem temente a Deus. Pois bem, mas como nem tudo é perfeito, o ser humano, o homem de Deus, você, nós, uma hora ou outra nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Assim foi com este homem, Josafá. Embora temente a Deus, mas ele fez uma aliança com Acasias. Meus irmãos, Acasias, rei de Israel, era um homem profano. Ele era um homem ímpio, embora sendo rei de Israel. Ele era um homem mau. Ele era filho de Acabe, Acasias. Acabe também, rei de Israel, um rei perverso, um rei ímpio. Acabe, só para vocês terem uma ideia, ele, junto com a sua esposa Jezabel, ele prejudicou a vida de um homem chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha, umas terras, vamos dizer hoje uma chácara, vizinho do palácio. E Acabe chega para Nabote e diz: olha, você quer vender essa vinha para mim? Nabote disse: não posso vender. Faz parte da herança da minha família, eu não quero.
Não, mas eu pago o dinheiro que você pedir. E Nabote disse, mas eu não posso, eu não quero vender. E não vendeu. E a Bíblia nos diz que ele foi para casa, virou-se para a parede, deitou-se, não queria comer, não queria beber, de tão aborrecido que ele ficou por não poder comprar aquela vinha, aquelas terras. Aí Jezabel entra no quarto, vê ele daquele jeito e diz, olha, fique tranquilo que eu vou dar um jeito nisso. Mandou cartas para os governantes das províncias dali, daquela redondeza, dizendo o seguinte, assim que chegar essa carta, a carta dizia isso, vocês providenciam 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, vocês procuram aí, de homens ímpios também, que estão dispostos a mentirem, e vocês dizem que, manda essas 2 testemunhas dizer que Nabote levantou-se contra o rei e contra Deus. E assim fizeram. Arrumaram aquelas 2 testemunhas, colocaram Nabote lá na praça, e aquelas 2 testemunhas disseram, esse homem levantou-se contra o rei e contra Deus. E aí o que eles fizeram com Nabote? Apedrejaram Nabote até a morte. E aí quando o rei ficou sabendo que ele havia morrido, foi lá e tomou posse da vinha. Agora, por que eu estou contando essa pequena história do rei Acabe? Porque foi com o seu filho, Acasias, que ele fez aliança. E vocês vão entender o porquê que Deus estava triste, aborrecido com Josafá. Josafá, ele foi repreendido aqui pelo profeta Eliezer. Quando Josafá procura Acasias e diz, olha, nós vamos construir juntos navios para ir até Tarsis, a Ofir. São 2 lugares que haviam muito ouro, muita prata, muito bronze, madeiras odoríferas e muito vendida. Havia um comércio em Ofir muito grande, uma grande feira que eles iam comprar ouro e prata. E o rei Salomão já fazia isto também na construção do templo. E ele fez esta aliança com Acasias, que era um mau rei, um rei perverso, um rei ímpio, para fazer navios e ir comprar ouro, prata em Tarsis, em Ofir. E quando Deus fala com o profeta Eliezer, no versículo 37, olha o que o profeta diz a Acasias, ou melhor, desculpe, a Josafá. Visto que aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, seus navios estão quebrados. O que aconteceu? Alguns navios já prontos para embarcar, para ir buscar ouro em Ofir ou em Tarsis, e os navios, grandes ondas, começaram a vir e os navios foram jogados de um lado para o outro e batendo nas rochas e foram se quebrando. Até então, qual é a palavra desta noite? E a palavra é, por que Deus quebra os nossos navios? E este texto, ele fala, na verdade, aplicando para nossas vidas, ele fala dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, que às vezes não se concretizam. E nós não entendemos por quê. E ficamos a discutir com Deus. E ficamos a não entender e ficar pensando, por que Deus não está me dando esta bênção? Por que Deus está tão tardio em responder às minhas orações? Primeira coisa, são 2 apenas que eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite, com base neste texto. Deus quebra os nossos navios para nos disciplinar, para nos corrigir, para nós não irmos em frente, muitas vezes, com os nossos projetos, com as nossas atitudes, com a nossa ação, que está, muitas vezes, contrário à vontade de Deus. É por isso que Ele quebra os nossos navios. É por isso que Deus, Ele frustra os nossos planos, os nossos projetos, as nossas atitudes, as nossas ações, porque aquilo que estamos pretendendo fazer pode não estar
de acordo com a sua vontade. Aqui no caso de Josafá ainda, como eu disse, ele tenta então abrir esse comércio, construindo esses navios para ir a Tarsis ou a Ofir, para buscar pedras preciosas, ouro, madeira, e era assim que eles estavam planejando. Mas Deus não queria que ele assim fizesse. E daí aconteceu tudo isso que nós acabamos de ver ou de ler. Os navios que eles construíram foram todos quebrados. Eu poderia dizer, e você há de concordar comigo, que o defeito do rei Josafá foi negociar-se com um homem mau, um homem perverso. Se nós lermos o capítulo 19, no versículo 2, com Acabe ainda, olha só, eu acabei de dizer que Acabe era um mau rei. E com Acabe também Josafá fez aliança com Acabe. Pode ver no capítulo 2, no capítulo 19, versículo 2. E ele foi alertado por Jeú, um outro profeta, dizendo: não faça aliança com Acabe. Jeú exorta Josafá, dizendo: devias tu ajudar o ímpio, amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. Acabe, meus irmãos, e o seu filho Acasias eram homens maus, perversos, e Deus não queria nenhuma aliança com ele. Por isso ele está aqui, usando o profeta para falar com Acasias, ou melhor, com Josafá. Em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 9 e 11, nós temos ali o apóstolo Paulo nos ensinando que não se deve fazer aliança com o ímpio. Josafá foi fazer aliança com o ímpio Acasias e com o rei Acabe. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: para nós não fazermos aliança com quem não teme a Deus. Quando fala aliança, é negócio mesmo. Eu tenho dito já, ensinamos sobre isto aqui, não faça parcerias, não faça nenhum acordo, nenhum contrato de trabalho. Estou tentando lembrar como é que trabalha de duas pessoas mesmo. Sociedade, obrigado. Não faça sociedade no seu trabalho com o ímpio, porque não vai dar certo. O ímpio tem uma outra cabeça, uma outra imaginação. E você, se você é temente a Deus, não vai dar certo. Se você fizer uma parceria com o ímpio, uma sociedade com o ímpio. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 5. Não deu para colocar aí, né? Versículo 9 e o versículo 11. Aí, ó. Versículo 9, 1 Coríntios, é isso? Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Deixa aí, por enquanto. Presta bem atenção. Já disse por carta, Paulo dizendo aos irmãos de Corinto, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Verso 11. Não, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, dizendo, viu? Esse não é irmão, porque eu não conheço irmão em Cristo avarento, idólatra. Mas pode aparecer alguém que para enganar você, não, eu também temo a Deus, eu também adoro a Deus, eu também sou filho de Deus, você é crente, eu também sirvo a Deus, e não serve. Então Paulo está aqui, estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo irmão,
seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. É duro, é pesado o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas é verdade. E o que Josafá estava fazendo é aliança com esse rei perverso, Acasias. E Deus estava triste com ele, por isto ele quebrou os navios. Quando você associa com alguém que não conhece a Deus, quando você faz uma parceria, quando você faz uma aliança com alguém que não conhece a Deus, há um perigo muito grande. O primeiro, ou melhor, o único perigo, é você ser influenciado por ele. Esse é o perigo. Quando você faz negócios com ímpio, parcerias com ímpio, quando você busca aliança com ímpio, uma sociedade com ímpio, você corre o risco de ser influenciado por ele. Agora, se acontecer ao contrário, ele ser influenciado por você, aí tudo bem. Mas o risco maior é o crente em Jesus ser influenciado pelo ímpio. Mas seja qual for, meu querido irmão, nesta noite, seus projetos, suas intenções, seus planos, não faça com pessoas infiéis, porque Deus pode quebrar o seu navio para discipliná-lo. Deus sabe que não está certo aquele plano que você tem, aquele acordo que você tem, aquele negócio que você tem. Deus conhece. Então, para disciplinar você, Ele quebra os seus navios. Mas, também, Deus quebra os nossos navios para nos abençoar. Estranho, né, dizer isto? Como pode Deus quebrar os nossos navios para nos abençoar? A história que eu contei. Quando furou o pneu, todos nós ali, puxa, como agora? Por quê? Estamos indo para um culto. Não poderia acontecer isto agora. Não poderia. Mas aquele pneu furado, eu e mais um outro ficamos molhados, fomos para a formatura um pouco sujo. Aquele homem precisava ouvir de Jesus. E nós éramos os portadores da palavra de Deus àquele homem. E aquele homem se converteu. Eu não entendia. Pastor Josias não entendia. Os outros que estavam no carro também não entenderam. Mas Deus tinha um plano. Muitas vezes, meus irmãos, repito, Deus já abençoa a sua vida e você não sabe. Livrando você, ou dando livramento a você de alguma coisa ruim, alguma desgraça que estaria para acontecer. E você não está entendendo por que Deus quebrou o seu navio. Mas Ele quebra, irmãos, esse navio para nos abençoar, sabe por quê? Para nós não navegarmos em direção a uma cilada preparada pelo diabo. É por isso que às vezes ele nos interrompe no nosso caminhar, na nossa vida. Ele quebra o nosso navio para nós não irmos em direção a uma cilada do diabo. Os limites que Deus coloca em nossas vidas, eu não entendo, às vezes, eu também não. E acredito que você, em alguns momentos, também não conseguiu entender ainda. Por que Deus está colocando alguns limites na sua vida? Mas se Ele está fazendo isto, é para proteger a sua vida. Eu tenho que crer nisto. Eu tenho que crer que Deus está comigo. Eu tenho que crer que todos os meus planos estão nos braços, nas mãos de Deus. Diante disto, eu tenho que crer que aquele plano pode dar certo. Agora, se não for da vontade de Deus, Ele vai quebrar esse navio para que não dê certo. É por isso que é bom descansar nos braços do Pai. Estar certo de que Ele tem o melhor para nossas vidas. Então Deus quebra o seu navio para que você não caia em uma cilada preparada pelo diabo. Pode ser que aquele namoro não deu certo lá no passado. Não deu certo porque Deus sabia que aquela pessoa não era a pessoa com quem você deveria se casar.
Talvez você preparou uma viagem e no dia que foi para sair, o carro quebrou, você fica chateado porque o carro quebrou, teve que mudar de planos e ir mais tarde ou ir no outro dia. E eu não estou entendendo isto, mas Deus tem um plano. Um negócio que você começou e não deu certo. Começou e não deu certo. E meus irmãos, digo que muitas vezes começamos alguns negócios e nem busca a presença de Deus, não deposita no altar de Deus para comprar, para vender, para começar um negócio, aí não dá certo. Mas se não deu certo, é porque Deus tinha um outro plano para a sua vida. Então, eu estou dizendo, primeiro Deus quebra os nossos navios para nos disciplinar, mas Deus também quebra os nossos navios para nos abençoar. Se uma situação qualquer que esteja acontecendo na sua vida hoje, ou que está acontecendo na sua vida durante esse tempo todo que você vive como crente em Jesus Cristo, esteja certo de que Deus tem um propósito para a sua vida. Se Ele quebrou o seu navio, fique na paz. Tem um hino que nós cantamos do nosso cantor cristão, 327, que diz o seguinte: guia Cristo minha nau. Guia Cristo minha nau. E tem um outro cântico bem antigo: com Cristo no barco tudo vai muito bem, sem Cristo no barco tudo vai muito mal. Então, se você está no seu negócio, em tudo aquilo que você está fazendo, seus planos, seus objetivos, ore ao Senhor, para que Ele não precise quebrar o seu navio, ou os seus navios, os seus projetos, os seus planos. Eu queria concluir dizendo o seguinte aqui. Na minha vida como pastor, em muitas situações que passamos, só fui descobrir tempos depois que Deus não estava naquele plano, naquele projeto que eu tinha. Isto com a igreja como pastor, nós tivemos uma vez, há um tempo passado, uma empresa aqui em Santo Antônio do Jardim, de isopor. E eu não queria, olha só, voltar ao ministério. Eu queria continuar, eu já estava cansado com igreja, de ser pastor. Ser pastor não é fácil. Não é não. Tanto que não é que está faltando pastores na nossa região. E então, o reverendo João Batista também não queria pastorear mais. O dia que ele vier aqui, vocês perguntam para ele. Resolveu abrir essa empresa, abriu a empresa. O que aconteceu? Entrou em falência dentro de 3 anos. A dívida nossa chegou a R$40 mil naquela época, em 1999. Tivemos que vender um terreno, casa, para pagar a dívida. Mas hoje eu continuo no ministério, vim para cá, depois do Jardim, fui para Andradas, vim aqui para Pinhal. Pastor João Batista continuou o seu ministério, até hoje pastoreando, porque Deus quebrou aquele navio. E hoje eu sou feliz, porque Deus não permitiu que aquela empresa fosse avante. Poderia ser hoje até um empresário, tem uma firma aberta. Hoje ainda estava dizendo isso para um irmão, pastor Israel. Tem uma empresa aberta, até hoje não consegui fechar. Até hoje eu tenho uma empresa aberta e não consegui fechar essa empresa ainda. Preciso fechar. Mas graças a Deus, por isso que eu disse, quebrou esse navio meu para me abençoar. Se eu tivesse crescido naquela empresa junto com o pastor João Batista, talvez eu não voltasse mais mesmo. Mas como Deus me chamou para o ministério, como Deus me chamou para o ministério, Ele quebrou aquele navio para que eu não fosse avante.
naquele meu projeto. Deus não estava naquele projeto, nem nos planos do reverendo João Batista e nem nos meus. Então, meus irmãos, Deus, Ele quebra os nossos navios, quando, ou melhor, para nos disciplinar, que foi o meu caso, para nos disciplinar. Passamos um perrengue, como diz na história, como diz na gíria. Lutas, e muitas lutas. Mas Ele quebra os nossos navios também, para nos abençoar. Estejamos certos de que Deus tem planos melhores na sua vida. Josafá, ele, um bom rei, mas resolve fazer aliança com Acasias, um rei perverso, um rei profano, e Deus não estava naquele projeto de vida, de comércio, de negócio com Josafá. Por isso Deus despedaçou os navios que Josafá e Acasias construíram juntos. Que Deus nos abençoe. Vai para a sua casa nesta noite, pensando nisto, por favor.